Segunda lei apométrica. Galera, eu nem sei quanto tempo, 35 minutos. Vamos lá. Segunda lei apométrica. Então vamos lá. O que é a segunda lei apométrica? Se você desacopla os corpos, você precisa depois no final acoplar. Tá bom? É simples isso. Toda vez que se dê um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, o comando, se acompanhado de contagem progressiva, dar-se-á imediato e completo acoplamento. Lembre, pessoal, vocês já perceberam, eu mostrei aquele monte de corpos, níveis e subníveis. Aqui não dá para pôr todos, mas é assim que funciona. Então vamos lá. O médium vai acoplar duplo etérico, corpo emocional, mental inferior, mental superior, búdico, átmico. Normalmente, num trabalho apométrico, os médiuns ficam desdobrados, a pessoa termina o tratamento, nesse caso, foi feito todo o processo com ela, foi reintegrado os corpos, e aí ela sai da sala para entrar uma outra pessoa. E aí você, de novo, usa a primeira lei para desdobrar os corpos. Tá? E quando se encerra, normalmente não se encerra com a pessoa no centro, a pessoa sai, e aí quando se encerra, os médiuns, eles reintegram os seus próprios corpos. Emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Tá? Eu tenho um videozinho mostrando isso, se vocês quiserem pegar para mostrar para as pessoas, é super interessante, porque a pessoa vai entender como é que funciona. Essa é a segunda lei, vocês já perceberam, eu já estou com vocês há quase 40 minutos e estamos na segunda lei ainda. Após o trabalho espiritual, junto aos mentores, e o trabalho com corpos espirituais, a gente tem que equilibrar e sustentar, níveis, subníveis e corpos são tratados e doutrinados, obsessores, doutrinados, tratados, se for o caso de alguém que não queira, paralisado e encaminhado. Vocês notaram que eu fiz uma separação. Os obsessores, e aí vem os magos negros. Tá? Nos magos negros, na maioria dos casos, não dá para doutrinar e não dá para tratar. Tá? Vocês notaram que tem uma diferença. Paralisar, desarmar, tá? Às vezes levando ao futuro para enfrentar as consequências dos seus atos. Nesse momento, nós trabalhadores ouvimos nossas intuições, nossos mentores e preparamos o assistido para poder estar equilibrado, potencializado, limpo, para poder receber seus corpos espirituais de volta e sincronizar eles à sua atual reencarnação. Tá? Existem casos que níveis, subníveis e corpos só vão ser agregados horas mais tarde, fazendo com que o assistido fique um período se sentindo diferente, estranho. Mas é algo que, na maioria dos casos, depois de uma noite boa de sono, tudo retorna ao assistido. Parece que o encerramento é algo simples, final, acabou. Para nós, trabalhadores espirituais, sabemos que existem mais coisas relacionadas e que necessitam serem trabalhadas. Muitos esquecem de que, se não fizer o acoplamento de forma correta, os corpos podem levar horas para entrar em sincronia ao assistido, gerando sensações de desequilíbrio, tonteira, náuseas e mal-estar. O encerramento de um trabalho espiritual é tão delicado como o seu início, e temos que ter consciência de toda a sua abrangência. Por isso que sempre necessitamos a voltar ao básico. Não existe necessidade de transformar um processo simples em algo complexo. Eu já falei isso. Isso só nos distancia de nossos mentores. A segunda lei nos direciona a acoplar os nossos corpos espirituais e fechar nossas frequências. Gostaria de deixar alguns pensamentos para vocês. A primeira e a segunda lei já eram realizadas antes da apometria? Antes do Lacerda, antes da apometria?
Só pensa um pouco como a gente incorpora, tá bom? Por que com a segunda lei as pessoas podem sair piores que chegaram se não forem tomados os devidos cuidados? O que é fechar frequência ou abrir frequência? E realmente necessário a contagem? Qual é a força mental que vocês, trabalhadores apométricos, dirigem na utilização das leis apométricas? Quem não conhece nada de apometria, os primeiros processos de técnica se conta de 1 a 7, de 1 a 5, de 1 a 3, de 1 a 21, depende do processo que você está fazendo. Essa contagem ela serve para que as pessoas foquem no processo, tá bom? Não vai dar para perguntar para vocês quais são as respostas. Se alguém quiser responder, por favor, responda, tá? Sim, a primeira e a segunda lei já eram realizadas antes do Lacerda, não de forma tão abrangente. Se os trabalhadores não, a segunda questão, não trabalhar de forma correta, reacoplando, a pessoa pode sair pior do que chegou, tá? Porque um corpo desacoplado, ele vai ser totalmente energizado com uma energia densa que ele não está preparado e a pessoa pode ficar pior do que ela chegou. Fechar frequência, segunda lei. Abrir frequência, primeira lei. É assim que a gente diz no popular da apometria. Realmente é necessária a contagem? Pessoal, é assim. Foi bem interessante o meu caminho na apometria, né? Uma outra hora eu conto para vocês, mas eu comecei a mexer com a apometria sem saber que era apometria. Quem me ensinou foram os mentores. Tá? E quando eu fui realmente trabalhar com apometria, eu estava no núcleo de Umbanda, a dirigente do núcleo de Umbanda nunca tinha ouvido falar, a cabocla responsável, dirigente espiritual, ela veio de Aruanda, que é uma cidade espiritual muito avançada por sinal. Ela veio de Aruanda e pediu para a dirigente desenvolver um grupo de apometria. E foi assim que eu comecei. E aí o que acontece? A gente aprendeu o básico, aprendeu pelo conceito do Lacerda. Então, vou desdobrar os corpos. Desdobrando do pretérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desdobrando o emocional. 1, 2, 3 e assim por diante. E aí, as tantas, lá para o quinto, sexto mês que a gente estava trabalhando, eu já estava fazendo assim. Desdobrar o do pretérico, 1, 2, o emocional, 3, 4, o mental inferior, 5, 6. Vocês entenderam o que eu estou falando? E chegou no momento que eu parava do lado da pessoa, fazia um movimento com as mãos ao lado dela e eu ia desacoplando os corpos, sem precisar ficar falando nem usando isso. Isso, tá? E qual é a força mental? A força que você tiver dentro da tua capacidade e entendimento que você é uma ferramenta da luz e que você está fazendo um trabalho, tá? Bom, desdobramento múltiplo. Então, quando a gente fala para vocês que nós temos de novo, aqui são os 7 corpos, tá? Físico, do pretérico, emocional, mental inferior, mental superior, búdico, que ele está à direita, e o átmico à esquerda. Só que além desses corpos, nós temos 7 níveis para cada corpo, e vocês notaram que não tem do búdico e do átmico, nem do corpo e do dupletérico. Só tem do emocional, mental inferior, mental superior, 7, 14 e 21. São 21 corpos a mais. Além desses 21 corpos a mais, nós temos mais 21 corpos que... Desculpa. Nós temos 21 níveis, tá? E depois tem mais 21 subníveis, tá? Eu faço a representação do corpo maior, é a maior imagem, depois o intermediário é o nível e depois o subnível.
E se assistirem a palestra do mês passado, eu dei uma palestra sobre tudo isso. Então, quem quiser, entre lá no Eterno Aprendiz Espiritual, me chama para um papo, eu oriento vocês. Tá? Eu tenho um grupo de estudo também, que é o grupo de estudo gratuito que a gente tem, só que o pessoal fica bem longe, tá? Deve ter gente do grupo de estudo aqui, mas o pessoal fica bem longe. Eu gostaria que eles estivessem mais perto para mim poder ajudar melhor. Bom, segunda lei, bonito desenho, tá? Detalhe, vocês notaram essa linha vermelha, inclusive no primeiro a mesma coisa. Dentro dos trabalhos apométricos, a gente trabalha com físico, duplo etérico, mental inferior, mental superior e o emocional que eu acabei de falar. O búdico e o átmico é que ele entra num outro nível, tá bom? Beleza?